Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Priscila Freitas, eu faço parte do Centro Espírita Passos de Luz e estamos mais uma vez reunidos na reunião pública para falarmos a respeito do Evangelho de Jesus. E na nossa conversa, no nosso diálogo de hoje, nós vamos dar ênfase ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado de Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Nós vamos desenvolver um pouco a respeito do capítulo 13 e do item 4, que trata dos infortúnios ocultos. Então, de já, eu agradeço a todos que estão conosco e antes de darmos início à explanação da noite, nós vamos fazer a leitura da mensagem e logo em seguida a prece inicial. A mensagem que eu escolhi hoje para a nossa conversa, para o nosso diálogo, é uma mensagem do livro Pão Nosso, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. A mensagem nos diz o seguinte, a princípio ela tem um título de Com ardente amor, e nos diz o seguinte: mas sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros. E continua: não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enchamo-nos de ardente caridade uns para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir o Cristo. Com o Cristo. Fraternidade simplesmente aconselhada ao trem constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir num minuto. Urge alcançarmos a substância, a essência. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados. E, sobretudo, manifestemos a bondade para todos aqueles com que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com a desenvoltura na terra, pode constituir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquinas de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica, busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a luz divina. Então, com essa nossa linda mensagem, nós vamos dar início à nossa reunião pública e eu convido a todos para a melhor concentração, que se sentir à vontade, que possamos fechar os olhos nesse momento, certo? Então, nesse momento, agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos hoje reunidos em torno do Evangelho de Jesus. Pedimos à nossa Mãe Maria Santíssima, a Deus Pai de infinita bondade, ao nosso Mestre amado Jesus Cristo, que todos os lares que nesse momento estão conectados conosco nesta reunião pública possam receber o auxílio necessário, que todos os irmãos em dificuldade possam ser assistidos de acordo com as suas necessidades e que possamos, ao longo dessa reunião pública,
absorver os conteúdos aqui trazidos para anexá-los ao nosso espírito imortal, que cada mensagem hoje aqui falada possa ser como um bálsamo para o nosso corpo espiritual e que nos fortaleça também para as nossas lutas diárias, nos dando fé, coragem, perseverança. Fica conosco, Senhor, nos iluminando hoje e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, dando início à nossa conversa na noite de hoje, como eu falei a princípio, nós vamos falar do capítulo 13, do item 4, que fala sobre os infortúnios ocultos. Então, a princípio, vamos falar um pouco sobre o título desse item, infortúnios ocultos. O que seria esse infortúnio, Sabemos que oculto é algo que está ali escondido, que existe, mas ninguém está vendo. Então, o que seria esse infortúnio? O infortúnio, segundo o dicionário, é uma infelicidade, são as desgraças, podemos dizer assim, tragédias, então são infelicidades. Então, trazendo esse título para um novo contexto, podemos dizer que esses infortúnios são as infelicidades, as dificuldades, os problemas ocultos que todos, sem exceção, possuem, mas que poucas vezes nós paramos para percebermos. Então, dando continuidade, no início desse item, que faz parte do capítulo que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, esse capítulo ele inicia falando a respeito da prática do bem sem ostentação, da prática do bem sem esperar a aprovação dos homens, mas apenas a de Deus. E quando falamos sobre os infortúnios ocultos, nós paramos para refletir sobre o momento no qual hoje nos encontramos. E nos traz também uma linda reflexão. O Evangelho é tão atual ainda, que é um texto escrito há tanto tempo, mas continua atual, continua presente todos os seus ensinamentos no ano de 2021, no qual nos encontramos. E eu peço permissão para ler um texto na íntegra deste capítulo que vai nos falar exatamente a respeito disso. Ele nos diz o seguinte, que nas grandes calamidades a caridade se manifesta e se vêem generosos impulsos, movimentações para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir sem esperar que eles venham pedir assistência. Então, contextualizando com esse momento no qual todos nós estamos passando, o mundo inteiro passa, esse momento difícil para todos, sem exceção, independente de onde more, em qual país, em qual parte do planeta, da sua condição social, todos fomos atingidos pela pandemia. Alguns de forma material, outros no campo do sentimento, alguns estão ainda lidando com essa despedida de alguns entes queridos, despedida temporária, pois a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. A nossa vida material, enquanto estamos
neste corpo físico que é passageiro, tem o objetivo de nos trazer valiosas experiências para o nosso progresso moral. Mas é um momento difícil para todos, né? É um momento que muitas pessoas estão ainda lidando. E como falar sobre caridade nesse momento, né? Sobre esses infortúnios ocultos, essas dificuldades que todos possuem, mas que muitas vezes nós não conseguimos perceber. Quando o nosso olhar, muitas vezes egoísta ainda, só enxerga os nossos problemas, nós não conseguimos nos sensibilizar com o problema do outro. E hoje, trabalhando esse tema, nós vamos observar duas palavras que vão caminhar juntas, que é destruição, que são esses grandes desastres que o Evangelho nos fala, e solidariedade, sobre como Deus organiza as nossas vidas, a nossa caminhada de forma tão grandiosa e consegue, no meio da catástrofe, da destruição, trazer esse sentimento tão lindo que é a solidariedade, que é a caridade, que é o amor, a capacidade de todos, de alguma forma, ou a grande parte das pessoas se sensibilizar nesse momento difícil. E é um momento que fez parte de outra forma, claro, em outro viés, com outra roupagem. Esses momentos de crise, de grandes catástrofes, eles fazem parte da história da humanidade. Em vários momentos da história, a humanidade se deparou com problemas de formas pandêmicas, em crises, através de guerras, enfim. Então não é a primeira vez que acontece. O que mudam são os formatos, mas não é a primeira vez que acontece. E Kardec, o codificador da doutrina espírita, esse irmão que foi enviado para organizar esse material, que nós temos hoje de forma tão didática, de forma tão instrutiva, ele também teve essa sensibilidade de observar esses momentos, E no Livro dos Espíritos ele fez uma pergunta aos espíritos, na pergunta 737, ele faz a seguinte pergunta: com que fim, ou seja, com que finalidade, com qual objetivo Deus, fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Os flagelos são essas catástrofes que nós estamos falando. E a espiritualidade responde: o objetivo é fazer a humanidade progredir mais depressa, E eles continuam: já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que somos nós que aqui habitamos, que em cada nova existência sobem um grau na escala do aperfeiçoamento. Preciso é que se veja o objetivo dos flagelos, dessas catástrofes, para que os resultados possam ser apreciados. Então, somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificar de flagelos. O que a espiritualidade quis nos dizer nessa resposta? Que é uma forma da humanidade progredir, porque, como nós falamos no início, vários sentimentos são desenvolvidos dentro de nós, como a caridade, como o amor, a perseverança, a indulgência, a beneficência, e as grandes crises têm essa função. E somos todos chamados a atenção para pensar que nós chamamos de flagelos porque nós só observamos o nosso lado. Nós não observamos com a visão do todo, Porque Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Qual o objetivo de tudo isso? Por mais doloroso que seja, a dor é um mecanismo de evolução que Deus coloca no nosso caminho, E eles continuam nos dizendo mais informações, que
por efeito de prejuízo que muitas vezes nos causam, né? Consideramos como flagelos, e essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize em alguns anos, olha que informação, para que se realize em alguns anos o que seria exigido em muitos séculos. Então, nós estamos aprendendo muito nesse contexto pandêmico. Quem tiver a oportunidade de se permitir a sentir tudo isso, nós estamos tendo a oportunidade de evoluir, de refletir, de parar, de desacelerar, né, um pouco e começar a olhar para dentro de nós, para a nossa casa, para a nossa família, para o outro que muitas vezes passa dificuldades grandiosas com relação às nossas, não que as nossas não sejam importantes, mas o olhar da caridade, ele vai além do eu, né? Ele vai até o outro. E como o Evangelho nos diz, sem necessitar que o outro grite ajuda, nos traz a sensibilidade de percebermos a necessidade do outro. Então, nesse capítulo, dando continuação, ele nos traz o exemplo de uma senhora que pratica caridade, uma senhora de alto poder aquisitivo, pelo contexto, e que ela leva o auxílio àqueles que precisam, nos traz o caso de uma família necessitada, onde o pai estava hospitalizado, né? Não eram mendigos, não eram pedintes, não eram pessoas que não queriam trabalhar. É um contexto de uma família onde o pai estava hospitalizado e a mãe não tinha como sanar as necessidades daquelas crianças. E essa senhora distinta se vestia de forma humilde para que o seu luxo não ofendesse a simplicidade daqueles que ela procurava auxiliar. Nunca procurou dizer seu nome, nem onde morava, nem o porquê de ajudar. Nunca se interessou em saber a crença ou qualquer tipo de vínculo ideal, político, enfim, daqueles seus tutelados, daqueles irmãos que eram auxiliados. E a mensagem principal que nos traz o Evangelho nessa mensagem é que essa senhora ela não procura aprovação de nenhum homem, ela procura a aprovação de Deus. Então, ela traz essa linda mensagem e também leva sua filha para que veja o seu trabalho, a sua prática caridosa. E a filha pergunta como auxiliar. E ela diz que nada ela pode fazer porque ela nada tem de material, mas ela pode auxiliar as pessoas doentes com o seu cuidar, com o seu carinho, com o seu amor. E ela traz uma frase muito linda, onde ela nos diz o seguinte, que dar cuidados é alguma coisa. Muitas vezes nós continuamos anexando o sentimento de caridade apenas ao objeto, ao organismo físico. E sabemos que é importante, precisamos de alimento, de roupa, enfim, mas não é só isso, né? Vai além de tudo isso, vai até o cuidado, até o ouvir, até o abraço, né? Que nesse momento, infelizmente, não podemos colocar em prática, mas em um momento em que os abraços e a distância necessária ainda, o ouvir se tornou muito mais importante. A tecnologia, ela tem essa função nesse momento de nos auxiliar e
que linda é a mensagem desse Evangelho para esse momento que nós estamos vivendo hoje, como um consolo, como um bálsamo da necessidade para o planeta Terra de passar por tudo isso, por esse processo doloroso, mas que como o livro dos Espíritos nos traz, é necessário para a evolução de nós que estamos hoje aqui habitando o planeta Terra. Então, meus irmãos, ao longo da sua pesquisa, Kardec continua fazendo perguntas a respeito desses flagelos destruidores, como aqui é colocado, das catástrofes, como um momento pandêmico no qual nós estamos hoje vivendo. E ele faz a seguinte pergunta, que é a pergunta 738A, dando sequência a essa pergunta que já foi feita. Mas nesses flagelos, o homem de bem sucumbe da mesma forma que o homem perverso? E ele pergunta, isso é justo? E há a resposta. Durante a vida, o homem relaciona tudo a seu corpo. Após a morte, porém, ele pensa de forma diferente. Como dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século do vosso é um relâmpago na eternidade. Quer dizer que um século representa pouca coisa na eternidade. Por isso, essa experiência, cada dia, cada momento dessa nossa experiência corporal tem necessidade de ser vivido com grande respeito, com grande responsabilidade, observando primeiramente qual a nossa influência na vida do outro, o que eu estou fazendo por mim e pelos que vivem ao meu redor, começando pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos irmãos de caminhada que Deus colocou na nossa primeira instituição de convivência, que é a nossa família. E ele continua nos respondendo que, portanto, os sofrimentos de alguns meses e de alguns dias não são nada, são um ensinamento que vos servirá no futuro. Então, por mais difícil que esteja sendo a dor, a dificuldade, a ansiedade que estamos passando nesse momento, algum tempo depois nós iremos compreender. Então, os espíritos, que é o mundo real, a nossa verdadeira vida, que preexiste e sobrevive a tudo, são os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude, significando que Deus, por maior que seja a dificuldade, Ele não nos abandona. Ele é nosso Pai e, como um bom Pai, muitas vezes Ele necessita ser severo para com seus filhos. Os corpos, dando continuidade à resposta, são apenas disfarces sob os quais os nossos espíritos aparecem no mundo. As grandes calamidades que dizimam os homens são como um exército que durante a guerra vê uniformes rasgados, destruídos ou perdidos. O general tem mais cuidado com os seus soldados que com seus uniformes. Então, aqui podemos observar uma comparação que é feita, o que seriam esses uniformes. Os uniformes são os nossos corpos físicos, e o soldado é o nosso espírito, que é imortal. Então, por mais que o nosso uniforme seja rasgado, destruído, que é esse corpo que hoje estamos aqui com ele, para o cumprimento das nossas missões, podemos dizer assim, que é que nos responsabilizamos em cumpri-las, o nosso compromisso, que também é outro assunto presente no Livro dos Espíritos. Podemos dizer que Deus, que a comparação, a metáfora que ele faz aqui é essa, que Deus é como um general que tem cuidado com todos os seus soldados, não general no sentido de
ser firme demais, ou muito rígido, ou grosseiro, ou muito severo, não. General no sentido de comandar, né? De comando, de direcionamento. Então, nessas grandes tragédias, nessas grandes calamidades, observamos que há essa emoção, essa comoção coletiva e a visibilidade, né, da solidariedade, das dificuldades do outro, fomenta vários sentimentos no coração do homem, como a esperança, como a fé, a compaixão, que é um sentimento diferente de você ter pena. A compaixão, a sensibilidade pela dor, pela dificuldade do outro, né? E nos traz a oportunidade de colaborar. E nesses desastres particulares que ele nos traz aqui, por que são particulares? Porque o que é um desastre para mim pode não ser para outra pessoa e vice-versa, é algo bem particular, é muito meu, é muito subjetivo. Existem, como eu já mencionei, os desastres materiais, os emocionais, intelectuais, morais, enfim, são infortúnios discretos e ocultos, como o Evangelho nos diz, que a verdadeira generosidade tem a capacidade de ir até eles sem esperar que eles peçam assistência, que eles peçam ajuda. Então, essa verdadeira caridade, ela desperta outras virtudes, outros sentimentos, para que ela seja colocada em prática, como a humildade de se compreender como parte de um todo, como irmandade, como filhos de um mesmo Pai, e que todos têm os mesmos direitos e, contudo, as mesmas necessidades. E para que isso aconteça, a humildade é um carro-chefe, porque a humildade ela nos faz ver todos de forma igualitária, ela nos faz, como o exemplo da senhora aqui que o Evangelho nos traz, ela auxilia sem perguntar a crença, a opinião política, o seu pensamento com relação a qualquer tipo de movimentação social. Isso não importa. O que importa é que alguém que precisa de ajuda e ela pode auxiliar. Então ela faz essa doação com respeito, com consideração, sem vaidade, sem a vaidade de querer dizer o seu nome, de onde vem, de mostrar aos outros homens que ela está ajudando. Então ela procura oportunidades de auxílio e não de mostrar que está auxiliando simplesmente por mostrar, simplesmente por alimentar a sua vaidade. Existem diversas formas de auxílio e diversas formas, muitas vezes, de mostrar esse auxílio. Sabemos que muitas vezes há necessidade, em alguns momentos, de observar se esse auxílio é um auxílio de coração, e de que forma estamos agradando a Deus com isso. Porque aos homens é muito fácil de agradar, realmente é necessário agradar a Deus. Em que consiste esse sentimento de agradar a Deus? Consiste em respeitar as leis divinas, os ensinamentos de Jesus. Jesus foi um espírito mais puro que esteve sobre o planeta Terra. E ele nos mostrou tudo que nós falamos até aqui e muito mais através do exemplo. Ele foi humilde quando ele esteve com seus discípulos, quando levou a palavra do seu evangelho aos mais humildes, nos lugares mais distantes, sem procurar palácios suntuosos, grandiosos, para poder levar os seus ensinamentos. Então, em que momento eu saio do meu conforto, do meu ponto de comodismo para pensar no outro?
Mas aí você pode pensar, eu não tenho nada material para dar para ninguém, eu sou pobre, eu não tenho nada, mas você tem, às vezes, algo mais importante do que o dinheiro. A sua capacidade de ouvir, de observar, de dar atenção, de acolher, de direcionar. Então, esses grandes e pequenos infortúnios de toda e qualquer natureza, eles são ocultos porque eles existem. E muitas vezes nós os vemos e fingimos não vê-los ou simplesmente não damos atenção, né? E dando continuidade, o Evangelho também nos fala aqui dessa verdadeira caridade, né? Que estimula pelo exemplo, que não se interessa com a aprovação de ninguém e traz uma frase, já que quase chegando ao final da nossa conversa, traz uma frase que condensa, né, que fecha, que resume tudo isso que nós falamos ao longo dessa noite. Nos diz que não interessa outra aprovação, né, aquele que auxilia, que ajuda, não lhe interessa outra aprovação que não seja a de Deus e da sua própria consciência. Então, para que um sentimento melhor de dever cumprido do que o da consciência tranquila, que à noite, no momento do repouso, consegue deitar sem ter nenhum peso no coração, na consciência, sem pensar que poderia ter ajudado alguém a sustentar a sua família de alguma forma, que pôde ter a oportunidade de dar um alimento àquele que tem fome. E muitas vezes paramos para pensar, existem ainda pessoas que passam necessidades como fome? Sim, claro que existe. Nem todos têm as mesmas oportunidades. E também sabemos que essas dificuldades, elas existem, não somente no momento da pandemia. Um dos focos principais desse item dos infortúnios ocultos é nos trazer a observação de que as dificuldades existiram sempre. Sempre existiram pessoas passando dificuldade, pessoas sem casa, pessoas sem comida, pessoas que precisam de uma palavra, de um ombro amigo, pessoas que já viviam isoladas, sem interação social antes do isolamento e que só piorou com tudo isso. Então, um dos focos principais desse nosso item de hoje é pensar nesses infortúnios ocultos que existem sempre e há muito tempo e poucas vezes foi dada a importância necessária a eles. Quantas vezes por uma conversa nós não poderíamos evitar alguém entrar em uma crise ou depressiva, ou de ansiedade, ou de chegar ao ato de cometer o suicídio, ou alimentar mesmo o corpo físico no momento de dificuldade, como dessa senhora que leva auxílio a uma família onde o pai estava doente, a mãe não tinha como trabalhar e cuidar dos filhos ao mesmo tempo. Então, uma das mensagens belíssimas que esse capítulo traz para todos nós, inclusive para mim que estou aqui hoje, trazendo essas informações para vocês, é muito importante. Porque a pandemia, em algum momento, ela terá o seu término, ela chegará ao fim, não sabemos de qual forma nem quando, pois isso somente Deus sabe, mas ela vai deixar a todos nós, por mais que o nosso eu não queira aceitar, mas cada um dentro de si vai tirar alguma mensagem desse momento, desse afastamento, desse isolamento, da necessidade
de nos reencontrarmos com o nosso eu interior, de meditarmos sobre o que realmente importa, o que realmente eu estou fazendo com a minha existência, o que realmente eu estou fazendo pelo outro. Se nós chegássemos hoje ao último dia dessa encarnação que nós estamos vivendo, será que tudo que nós fizemos valeu a pena? Será que eu ajudei o outro todas as vezes que eu pude? Será que eu me reconciliei com aqueles irmãos que eu tenho dificuldade? Será que eu parei para cuidar da minha família, do meu esposo, da minha esposa, do meu irmão, da minha irmã, dos meus filhos, das pessoas que chegaram até mim e que precisavam da minha ajuda porque eu tinha a capacidade de auxiliar? Então, mesmo passando tudo isso, que uma hora vai passar, as lições que estão anexadas a nós, elas serão eternas, porque nós vamos trazer isso no nosso espírito e em algum momento da nossa história nós vamos contar tudo isso, né, de forma gloriosa, né? Se nós conseguirmos passar por tudo isso, e já estamos conseguindo, com fé em Deus vai dar tudo certo. E o Evangelho, ele é um acalento para tudo isso, né? Apesar da dor, da dificuldade, ele tem uma explicação de acordo com o que nós estamos preparados para ouvir para tudo. Até para um momento tão difícil e uma dificuldade tão grandiosa que em alguns momentos podemos até pensar onde está Deus em tudo isso. E Deus está em todos os detalhes, em todos os momentos, no nosso templo interior, que é a nossa consciência, na nossa casa. E o convite que eu faço para vocês hoje, aqui finalizando já esse momento, é que nesses momentos difíceis, como esse momento que nós estamos passando, nós possamos nos conectar com Deus de forma mais plena, não somente quando vamos dormir, mas ao longo do dia, nas pequenas coisas, ao olhar para o céu, ao agradecer pelo alimento que nós possuímos, ao agradecer pela nossa família, ao nosso teto, que nós temos a oportunidade de ter, a nossa moradia, a saúde do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, as dificuldades também nós necessitamos agradecer. Você pode pensar, eu não vou agradecer pela dor que eu senti, pela dificuldade, pela saudade, pela tristeza, mas a dor é um mecanismo de evolução e é algo também de Deus, porque Deus criou tudo. Às vezes, no momento da dor, nós lembramos dele e ela serve para isso também, né? Para a gente lembrar de Deus, porque às vezes, nos momentos de felicidade plena, nós não paramos para lembrar dele. Então, muitas vezes, Deus usa essa ferramenta que é a dor, para que a gente pare, respire e olhe tudo ao nosso redor. Se está tudo dando certo, e se não está dando certo, porque não está, certo? Então, de já eu queria agradecer a todos por esse momento, pela atenção. Sintam-se abraçados nesse momento, que logo possamos estar reunidos de forma presencial na nossa casa espírita, e que possamos juntos passar por esse momento com muita fé, com um sentimento de coragem, de perseverança, mesmo nos dias difíceis, certo? Então, convido a todos para fazermos a nossa prece final e logo após, quem não tiver colocado do seu lado a sua água, dê uma pausa no vídeo e pegue, prepare esse momento para receber o passe virtual, certo? Então, nesse momento, vamos, quem se sentir à vontade, fechar os nossos olhos. Agora, finalizando a nossa reunião pública,
Agradecemos a Deus, nosso Pai maior de infinita bondade, e a todos os irmãos, benfeitores espirituais que estão conosco nesse momento. Que a luz de Jesus chegue a todos os lares nessa noite. Que Maria de Nazaré, nesse momento, derrame o seu manto de amor sobre todos os irmãos que nesse momento nos ouvem e que necessitam de amparo, que possam ser auxiliados de acordo com as suas necessidades mais particulares, mais subjetivas. Que possamos também nesse momento, meus irmãos, sentir a presença de Deus na nossa vida, no nosso pensamento, no campo do nosso sentimento, agradecer por todas as oportunidades que Ele tem nos dado de progresso, agradecer por todas as oportunidades de nos conectar com Deus, de auxiliar os nossos irmãos, o nosso próximo na caminhada evolutiva. Que possamos, como exemplo da noite de hoje, fazer o bem sem procurar a aprovação dos homens, mas somente a de Deus. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de mais uma vez nos reunirmos em torno do Evangelho de Jesus. Fica conosco, Pai, iluminando as nossas casas, a nossa família e os campos da nossa vida que necessitam de reajuste e melhoramento, hoje e por todo sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, obrigado pela atenção, um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio.
limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.